Quando eu cheguei em casa, percebi que a chave da porta não estava na janela, como era de costume. Então resolvi entrar pelo porão. Desci as escadas externas que levavam lá e vi que a porta de lá estava aberta. Ao entrar, ouvi um forte estrondo, um som de madeira pesada, madeira batendo contra madeira. Mas isso não foi o mais estranho, nem o mais assustador, o fato que me sucedeu. Com o coração disparado, procurei o interruptor, acendi a luz. Ao vislumbrar o recinto, me estremeci e paralisei. Senti um arrepio que percorreu todo o meu corpo. O motivo disso, ainda até hoje eu tremo ao recordar. Eram vários caixões negros que ocupavam aquela sala. Um cheiro ocre de corpos em estado de putrefação atingiu as minhas narinas. O medo, o terror e uma gélida sensação que a morte poderia estar mais perto do que eu imaginava assomaram-se ao meu apavorado espírito. Achei que teria um infarto no momento a experimentar aquela mescla de sentimentos horrendos e desagradáveis. Sem mover um músculo, eu reparei ao fundo da sala um manuscrito de letras grandes e grossas linhas sobre o branco papel. Um único branco ao meio dos inexplicáveis caixões negros. Estava escrito a sangue. Sem alternativa, me obriguei a avançar e passar sobre os aterrorizantes caixões, pois era a única forma de chegar até lá. Com as mãos sobrepostas ao nariz, caminhei sobre a morte, representada ali de maneira tão real e assustadora. Cheguei ao fundo do porão, onde o manuscrito se tornava legível. Tive uma nova surpresa. Naquela noite de desagradáveis surpresas. Tratava-se de um poema, funestamente belo, e que de forma subjetiva representava naquelas poucas e ínfimas linhas palavras do que tudo que eu via ali. Ó corpo, ó sangue, ó carne, ó matéria orgânica, que um dia deteriorar-se-á na terra e alimentará os velhos. Corpo que morre, padece, e de repente se acaba, desaparece, deixando gente que entristece. Corpo frio, sem vida, cor pálida, branca como as nuvens do céu, cara séria, olhos fechados, corpo debaixo do véu, véu branco como os anjos de Deus, morte trágica, morte dolorosa, morte sofrida, muitas pessoas chorando e dizendo adeus, adeus à inconstante e frágil vida. Não estava assinado, o que me levou a crer se tratar de uma pista do assassino e psicopata que trouxera os caixões. Li e reli o poema. Tirei algumas conclusões. O psicopata era astuto e muito frio em seus insanos atos, e o poema uma irrefreável descrição desses atos homicidas. Deveria ser mais um desses tantos maníacos fascinados pela morte alheia. Um doente com incontrolável obsessão em matar. Ocorreu-me algo até então que não havia lembrado e gelei até os mais íntimos recônditos da minha alma. Estariam meus queridos pais mortos? Seriam eles os caixões? O certo é que jamais permitiriam que alguém depositasse caixões com defuntos no porão de nossa casa. Ao chegar a essa inquietante e apavorante conclusão, optei por imaginar que eles houvessem viajado sem me avisar, ou simplesmente saído para passear. Não, impossível. Não era de costume deles saírem para passear no meio da semana, e muito menos àquela hora da noite. Voltei a olhar para os caixões, contudo fiquei temeroso em abri-los e comprovar os macabros pensamentos que me assolavam.
Acordei no dia seguinte, ao raiar do sol, com o intuito de investigar novamente o porão e o poema, pois desejava encontrar o seu autor. Tinha de fazê-lo por conta própria e sozinho. Como não tinha muitos amigos e quase nunca recebíamos visitas, o que me daria uma relativa vantagem temporal, resolvi deixar os caixões no porão, como e onde se encontravam, e me atirei de corpo e alma à investigação. Ao pesquisar na internet, dei com uma série de relatos de desaparecimentos estranhos e inexplicáveis vizinhanças, nenhum suspeito, nenhuma explicação dos cadáveres dos caixões. Pensei estupefato e, criando coragem, desci novamente ao porão com a intenção de abrir alguns caixões. Precisava descobrir se havia alguma marca de tiro, facada ou qualquer outro tipo de agressão que os vitimara. Não sei de onde tirei tamanha frieza. Abri o primeiro caixão e nada. Nenhuma marca visível na pele ou no corpo de seu ocupante. O mesmo aconteceu com os outros. Foi quando, ao abrir um dos últimos, um insuportável odor me agrediu as narinas. Instintivamente, lancei-me para trás, tropeçando no caixão mais próximo. Caí e bati fortemente a cabeça. Então lembrei-me de tudo, tal e qual acontecera. Já fazia quase um ano. Um acidente matou um jovem de 22 anos ontem à tarde. O carro em que ele viajava bateu de frente no caminhão. Era o mês de janeiro. Em um acidente, eu perdi o meu melhor amigo. O único e grande amigo que tive. O culpado de tudo isso, a bebida. Só as mortes naquelas circunstâncias trágicas foi reparável para mim. Me senti desolado e inconsolável. Nunca havia imaginado que a morte, a cruel e insensível dama da foice, pudesse levar tão cedo alguém como aquele insubstituível amigo. Poeta que sou, escrevi um singelo poema em sua homenagem. No entanto, recusei-me a assiná-lo. A esta altura, as deduções, apesar de arrepiantes e atordoantes, passaram a ser até lógicas. O trauma foi grande para mim. Algo se rompeu em meu subconsciente, e a partir de então, eu me tornei a morte para todos que cruzaram meu caminho. Uma morte cruel, porém rápida e silenciosa, através de um poderoso e eficaz veneno, colocado sutilmente em suas bebidas. A nociva e fútil bebida que levara meu amigo, tornara-se a minha incondicional e leal aliada nesse macabro propósito. Primeiro os meus pais, depois 2 colegas de escola e alguns dos meus vizinhos mais próximos. A psicopatia fez-se tamanha que a minha mente consciente, após cada assassinato, simplesmente deletava-o da minha memória. Os caixões? Não faço a menor ideia de como chegaram aqui. Talvez a explicação fosse que a nossa família era dona da única funerária da região, mas a mesma ficava localizada do outro lado da cidade. Bem, isso é o que menos importa, não é? O que realmente importa é que agora sei o que aconteceu e quem sou. Eu matei todos eles com insano deleite, sem pena e sem remorso. Contemplei cada instante de agonia e dor, sorri e senti prazer a cada suspiro final. Tornei-me o arauto da morte, o anjo negro e seu servo. E antes que eu me esqueça dos motivos que aqui me trazem, caros amigos, a vocês que tiveram coragem de ouvir essa minha sincera e real confissão, nem pensem em chamar a polícia, pois eles não me encontrarão. A vocês que tiveram a bravura e o atrevimento de ouvirem essa minha sincera e real confissão, um breve e último conselho: nunca aceitem bebida oferecida por estranhos, pois o estranho
poderei ser eu. E lembrem-se, até o último instante de suas desprezíveis vidas, vocês serão os próximos. Sempre haverá um lugar em meu porão para mais um caixão negro. O seu caixão negro.